Vamos à palavra de Deus então? Gente, uma palavra muito forte do Espírito Santo para o nosso coração. Eu quero mostrar para você hoje, o tema da mensagem que eu vou pregar para você é o poder de uma palavra profética. Isso é muito forte demais. E o texto, entre alguns textos que nós iremos ler hoje, eu quero que você leia comigo aí, se você não puder acompanhar com a Bíblia, quiser anotar para você ler após a transmissão. Gênesis capítulo 49, versículo 14 e 15. Gênesis 49, verso 14 e 15. Olha só o que diz o texto. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. E abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Queridos, eu vou mostrar para você a história de um homem, como você leu comigo aqui, chamado Issacar, que foi de jumento a cientista, por meio de uma palavra profética. Queridos, nesse texto aqui, só para você se situar na Bíblia, o texto de Gênesis 49 é o texto onde Jacó, antes de morrer, ele chama os seus filhos, os seus 12 filhos, e ele libera uma palavra para a vida de cada filho. Ele faz um comentário acerca de cada filho e na autoridade de pai que ele tinha, ele acaba liberando uma palavra a cada um dos seus filhos. Então, por exemplo, olha o que ele disse para Judá, no versículo número 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Da onde é que veio Jesus Cristo mesmo? Da tribo de Judá. Olha o que Jacó falou para ele. Que o cetro, o que é o cetro? O cetro era o instrumento de poder do rei. Né? O cetro é como se fosse a bengala do rei. Quando o rei apontava o cetro para alguém, aquilo, o que saísse da boca do rei naquele instante do cetro apontado, seria lei e não poderia ser alterado. É algo muito forte. Jacó diz para Judá que ele é um leãozinho, que os irmãos iam servi-lo, iriam louvá-lo, até que viesse Siló. Siló significa o enviado. Então está falando aqui de Jesus Cristo. Olha a palavra que o pai deu ao filho. O enviado vai vir de você. Isso é muito forte. Mas não é de Judá que nós vamos falar, não. Nós vamos falar de Issacar. E o que Jacó falou para Issacar também é muito forte. Uma palavra muito dura, chamando ele de jumento, dizendo: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. E abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Parecia que a vida de Issacar, perante os olhos do pai dele, Jacó, estava marcada para carregar carga e trabalhar o resto da vida para os outros. Algumas semanas atrás eu trouxe aqui no próprio Tadel a história de Jabes, né? Aquela oração fenomenal que Jabes faz, que marca uma história na Bíblia Sagrada, em 1 Crônicas 49, 15. E o texto diz que Jabes, como você bem sabe, a palavra Jabes significa sofrimento. Jabes era o cara que tinha tudo para dar errado, que levava com ele até um nome que lembrava tristeza e dor. Mas Deus foi lá e mudou a história desse homem chamado Jabes. Como nós vamos ver Deus mudar a história desse camarada chamado Issacar.
Preste atenção e acompanhe comigo tudo que Deus fez na vida desse homem. Eu quero ler com você aqui um texto que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 33. Se você quiser, anote aí para depois você acompanhar comigo. Deuteronômio 33, versículo 18 e 19. Olha o que diz o texto. E de Zebulon, que era irmão de Issacar, disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas. Olha agora, ó. E tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles os chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Olha só o que acontece agora. O pai vira para o filho e fala: filho, você vai ser um jumento, você vai trabalhar. Jumento é animal de puxar carga, é um animal forte, como o próprio pai menciona. Diz para ele: ó, você é forte, você tem força dentro de você, você tem vigor, mas vai trabalhar levando carga para os outros o resto da tua vida. Nesse texto aqui aparece um profeta, um profetinha de nada, um coitadinho lá chamado Moisés, o maior do Velho Testamento, alguém que tinha uma autoridade maior do que a do pai de Issacar. E Moisés é usado para quebrar a maldição que o pai havia lançado sobre o filho e declarar uma bênção na vida daquele filho. Queridos, os pais às vezes não têm noção, o ser humano em si não tem noção muitas vezes do poder que a palavra que sai da nossa boca tem. Quando nós vemos a criação da humanidade em Gênesis, a gente vê o próprio Deus dando início à criação através da sua palavra, dizendo: haja luz e houve luz, dizendo: haja separação entre as águas, e então houve. E esse poder de usar a palavra para construir, Deus não deu para anjo nenhum. Não existe anjo no céu, Vitório, que abra a boca dele e algo aconteça. O próprio Satanás, que era um querubim ungido, e hoje é Satanás, era Lúcifer, hoje é Satanás, não tem poder de construção, de criação, através daquilo que sai da boca dele. Claro que da boca dele só sai palavra de maldição, de destruição, de desordem e de desgraça. Mas não há poder naquilo para que aquilo aconteça quando nós temos uma autoridade profética sobre a nossa vida. Por quê? Simplesmente porque Deus deu ao homem o poder de abrir a sua boca e construir e profetizar. Está aqui o exemplo na Bíblia de Ezequiel, capítulo 37, o vale dos ossos secos. Deus usa Ezequiel de uma forma sobrenatural, através daquilo que saía da boca do profeta. E Deus ensina isso a ele. Quando Deus pergunta: poderão aqueles ossos ter vida? Ezequiel diz a Deus: tu sabes. Então Deus vira ao profeta e diz: então abre a tua boca e profetiza. E Ezequiel vai lá e profetiza, e o texto diz que aconteceu um rebuliço, e cada osso se junta com o seu osso, e vem os nervos sobre os ossos, e vem carne sobre os nervos, e vem pele sobre a carne, e por último ele profetiza ao espírito, ao fôlego de vida, que vem sobre aqueles corpos, e o que era um cemitério, o que era um vale de ossos sequíssimos em decomposição, se transformam num exército em extremo. Tudo isso pelo poder que saiu de uma palavra profética da boca de alguém que era profeta, como no caso Ezequiel. Alguém que era uma autoridade. Deus estava ensinando ao profeta esse poder, o poder de profetizar. Queridos, certamente no Velho Testamento Moisés, indiscutivelmente, foi o maior de todos. E uma autoridade, o que eu quero ensinar para você no Tadel de hoje,
é que uma autoridade espiritual tem poder de mudar a sorte das pessoas. Não importa, queridos, o que é que você ouviu até hoje na sua vida. Talvez você tenha ouvido, sim, muita palavra de destruição na sua vida, que veio do teu pai, que veio da tua mãe. Palavras de destruição que vêm às vezes dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, do marido para a esposa e da esposa para o marido. Queridos, eu não vou reproduzir aqui nenhuma espécie de xingamento, não tem necessidade. Mas eu quero que o Espírito Santo te leve a pensar nessa noite. Qual palavra tem saído da sua boca? Amados, você que é pai, você que é mãe, você é uma autoridade sobre os teus filhos. O que é que você tem falado para eles? Você que é marido, você é o sacerdote do lar, você tem autoridade espiritual na vida da tua esposa. O que é que tem saído da tua boca para a vida dela? Você, esposa, como sacerdotisa do lar, o que é que você tem dito acerca do teu marido? Quantas mulheres o marido não se converte, sabe? Porque ela vai lá e lança uma palavra de desgraça sobre a vida dele. Aprenda que você tem que lançar a palavra de bênção. Eu sei que tem hora que às vezes a gente fica bravo, eu sei que tem hora que às vezes a gente perde a paciência, eu sei tudo isso porque eu sou tão ser humano quanto você. Mas são situações e coisas que a gente tem que vigiar na nossa vida, para que da nossa boca saiam palavras de construção e não de destruição. Para que da nossa boca saiam palavras que vão edificar a vida de alguém e não destruir com a vida de alguém. Queridos, a nossa palavra, a palavra que sai da boca de um cristão, ela tem poder sim de levar uma pessoa para o céu ou de levar uma pessoa para o inferno. A própria Bíblia nos ensina que morte e vida estão no poder da língua. Olha que coisa forte! O apóstolo Tiago, ele fala que a língua é um membro tão pequeno, mas que consegue causar um estrago muito grande, comparando com uma faísca em uma floresta, que consegue através do fogo consumir tudo aquilo. Vigie o que tem saído da sua boca. Foi exatamente o que aconteceu com Issacar. Issacar recebeu uma palavra de destruição do pai dele, sabe? Quantas vezes você já deve ter ouvido, às vezes de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filhos, de amigos, dizendo: olha, você não vai ser nada, você não vai chegar a lugar nenhum nunca. Essa pessoa não vai ser nada nunca. Queridos, se você já ouviu isso, você tem que ficar comigo até o final dessa transmissão aqui, não perde não. Sabe por quê? Porque Issacar ouviu do pai dele que ele ia ser um jumento. Issacar ouviu do pai dele que ele ia trabalhar como animal de carga pelo resto da vida dele, servindo os outros. Mas de repente, Moisés, o profeta, o pastor daquela igreja de Israel, se levanta na autoridade que vinha do Senhor e declara uma palavra de vitória na vida de Issacar. Queridos, eu aprendi com o meu Abraão, com o bispo André, que a última confissão, ela anula a primeira. Como assim, pastor? Se alguém disse para você um dia que você não ia ser nada, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, filhos, amigos, pessoas, muito, como no caso de pai e mãe, têm até autoridade sobre a sua vida. No plano espiritual, como seu pastor, pastor da IEQBH, como profeta de Deus, como autoridade sobre a sua vida, eu declaro anulada toda a palavra contrária que foi dita a você um dia. E digo para você, você já é mais do que vencedor por aquele que te chamou, que foi o Senhor Jesus. É Romanos 8:37. Eu digo para você, você é uma bênção. E nenhuma das palavras de catástrofe
catástrofe que foram declaradas sobre a sua vida vão se cumprir a partir de agora. Está tudo anulado, está tudo quebrado, está tudo arrancado pela raiz, está desfeito em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a sua vida bênção, eu declaro sobre a sua vida vitória, eu declaro sobre a sua vida saúde, eu declaro sobre a sua vida prosperidade, eu declaro sobre a sua vida que você é mais do que vencedor. Queridos, Moisés chega para Issacar e fala assim: vocês vão encontrar os tesouros que estão escondidos na areia e no mar. Para nós hoje, você sabe o que é que significa isso? Petróleo. É isso mesmo. O que é que jorra do fundo do mar e que é sinônimo de riqueza? Petróleo. Queridos, da mesma forma que Deus tinha bênçãos e promessas guardadas para a vida de Issacar, Deus tem bênçãos e promessas guardadas para a sua vida. Mas você tem que fazer uma escolha. Você vai escolher viver debaixo da palavra de quem estava querendo te destruir, ou você vai querer viver debaixo da palavra de quem está querendo ver você crescer? A decisão é sua. Porque no plano espiritual, o seu pastor e o seu profeta têm autoridade para quebrar e anular toda a palavra contrária que um pai, uma mãe, um marido, uma esposa tenham lançado sobre a sua vida. Em qualquer esfera espiritual, o pastor, o profeta é a maior autoridade da tua vida. E é você que escolhe. Por que eu estou dizendo que é escolha? Porque tem pessoa que ela não consegue se libertar disso. Ela fica a vida toda lembrando: mas meu pai me falou isso, minha mãe me falou isso. Tá bom, não importa o que eles falaram mais. Eu vou orar por você daqui a pouco. Eu declaro sobre a sua vida que já está desfeito. Eu já declarei aqui uma palavra profética de vitória sobre a sua vida. E agora é você que escolhe. Vai viver pelo que te disseram ou vai viver por aquilo que Deus usou a minha vida para dizer para você? A escolha é sua. Issacar falou: para meu pai me chamou de jumento, mas Moisés, o meu profeta, está me dizendo que eu vou crescer e vou prosperar nessa terra. Ah, meu filho, aguenta aí que até o final aqui da mensagem eu vou mostrar para você onde é que chegou Issacar e sua família. Segura aí. Juízes capítulo número 5. Versículo número 15. Olha o que diz o texto. Juízes 5:15. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale nas correntes de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. Escuta aqui. A família de Issacar ajudou a Débora e Baraque a vencerem uma guerra. A família de Issacar se tornou, depois da palavra profética de Moisés, uma família de vencedores, como a sua pode e vai se tornar também, se você crer e aprender que tem que viver debaixo de uma palavra profética. Sabe? É por isso que quem é membro da minha igreja sabe disso. Eu bato pesado nesse aspecto. É por isso que eu fico doido com um crente que fica passarinhando, vai um dia numa igreja, vai um dia na outra. Sabe por quê? Se você faz isso, eu estou dizendo, você que, como eu estou transmitindo aqui pelo meu Facebook, pelo meu perfil pessoal, né? Tem gente de tudo quanto é igreja que está me vendo. Então, se você faz isso, tenho só uma notícia para te dar. Você não tem autoridade espiritual na tua vida. Você não tem cobertura, sabe? Aí você fala: mas eu sou da igreja tal. O seu pastor sabe que você vive passarinhando? Você presta conta para o seu pastor daquilo que você faz? Eu não estou dizendo que você tem que viver debaixo de julgo de pastor nenhum. Mas eu estou dizendo para você que você tem que viver debaixo de autoridade. E isso é coisa muito séria.
Eu nunca, Vitória, eu nunca fiz nada debaixo de maldição. Eu procurei sempre estar debaixo da autoridade. Eu me lembro de um caso que houve aqui na cidade, em Tapetinga. Eu não vou falar igreja por uma questão de ética e respeito, mas uma determinada igreja, há muitos anos atrás, coisa aí de uns 6, 7 anos atrás, um pastor quis criar na igreja dele um grupo de intercessão. E o grupo de intercessão serve para quê, Vitória? Para interceder, claro, para orar. E aí marcaram as reuniões do grupo, toda semana na igreja, se reunindo para orar por alvos e objetivos específicos. Num belo dia, o lindo do líder tem uma brilhante ideia, Vitória, de sair orando nas casas. E não comunicou o pastor. Juntou o grupo lá, falou: o que vocês acham de hoje nós fazer a oração na casa do irmão fulano? Ah, vamos lá. Ah, Vitória, entrou na casa, começou a orar, manifestou o demônio. E sabe, na hora que foram tentar expulsar o demônio disse: não vou sair, que vocês não têm autoridade para me expulsar. E aí o líder ainda tentou argumentar com ele: não, eu tenho autoridade em nome de Jesus. Ele falou: que nome de Jesus? Nem seu pastor sabe que você está aqui. Como é que você quer vir ter autoridade sobre mim? Vitória, tiveram que ligar para o pastor do camarada. O pastor teve que descer lá para expulsar o demônio que não queria sair. E quem me contou essa história foi o próprio pastor, conversando comigo, é amigo meu, colega meu de ministério. E ele me disse, falou: Tony, eu tive que dar uma bronca daquelas histórica neles. Ele falou: na hora não. Ele falou: na hora eu entrei na casa, porque afinal de contas a família estava aflita ali, com um membro endemoniado ali. Ele falou: fui lá, orei, repreendi o demônio no nome de Jesus. Saí de lá já fazendo cara feia para eles entenderem, né? Não para a família, mas para os membros da intercessão e o líder entenderem que eu não gostei do que tinha acontecido. E o resultado naquela igreja, Vitória, foi que acabou o grupo de intercessão. Sabe por quê, queridos? Porque quiseram operar debaixo de maldição e não de bênção. Quiseram operar, quiseram agir sem a cobertura espiritual da autoridade espiritual. Ô, meu irmão, a crentaiada tem hora que eu vou te contar. Claro que não é todo mundo não, mas uma boa parte realmente, hein? Puxa vida, a Bíblia não podia ser só escrita não. Tinha que ter figurinha, desenho, para ver se metade dessa turma aí entendia. Pô, tem coisa que é tão clara na Bíblia e o princípio de autoridade é uma delas, sabe? Um dia, Vitória, Moisés toma uma atitude que Arão, o irmão dele, Miriam, a irmã dele, os irmãos de sangue, não gostaram muito. E Miriam vai lá e parte para cima de Moisés. Sabe o que Deus fez? Lepra em Miriam. E aí Arão foi orar. Sabe o que Deus falou para Arão? Falou: Arão, eu falo com todos os profetas, mas com Moisés face a face, meu filho. O que Deus está querendo dizer? Ele não é qualquer um. Ele é autoridade na vida de vocês. Aí Arão vai lá, choroso, fala com Moisés. Moisés ora a Deus e Deus fala: ó, mas ela vai ficar leprosa até o dia em que vocês levantarem acampamento para se locomover. Aí vocês trazem ela de volta para o meio do povo, que até lá ela fica leprosa. Ou seja, vai arcar com a consequência da desobediência e da rebelião contra a autoridade espiritual. Eu não vou nem falar de Corá, Datã e Abirão, que foram engolidos pela terra porque se levantaram contra Moisés. Não vou nem entrar nesse mérito, porque crente já tinha que conhecer isso e entender. Então a decisão é sua. Você vai viver debaixo da palavra de quem? De quem só jogou você para baixo? Ou de quem quer levantar você e fazer de você uma pessoa vencedora? A decisão é sua. Olha o que diz o texto em Juízes 10. Versículo número 1. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. Agora Deus levanta Tolá,
da família de Issacar, para trazer um livramento para Israel. Ou seja, Deus começa a usar as pessoas da família de Issacar para ser uma bênção também. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida, meu filho. Deus vai usar você para salvar a sua família. E Deus vai fazer da sua família uma bênção. Não importa o que já disseram para você. Ah, esse teu filho não vai. Esse teu marido não vai. Essa tua filha, essa tua esposa. Eu declaro, a tua família será salva. A tua família será uma bênção em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo número 12. Presta atenção, anota aí para você ler comigo depois. Bem que depois o vídeo fica aí, você pode voltar e ver de novo, né? É força do hábito. 1 Crônicas 12, verso 32. Segura essa, que é para encerrar. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Ah, meu filho, isso aqui é para fechar com chave de ouro. Sabe o que significa o termo destro na ciência dos tempos? Destro significa especialista. Um dos significados da palavra destro. Quando o texto fala que a família de Issacar, os chefes de família, os homens da família de Issacar, se tornaram destros na ciência dos tempos, eles se tornaram os cientistas daquela época. Os meteorologistas daquela época. Era a turma que fazia a previsão do tempo. Porque destro, especialista, naquela época não tinha aparelho de meteorologia como tem hoje. Eram os caras que olhavam para o tempo e diziam: a chuva virá daqui tanto tempo, daqui tanto tempo é sol, vento vindo de tal lugar. Aí, o que é que aconteceu? Os agricultores daquela época, eles iam procurar a família de Issacar para saber quando é que eles iam plantar e quando é que eles podiam colher. Eles eram muito procurados por todos. E sabe o que eu aprendo aqui para encerrar a minha palavra no Tadel de hoje? Deus mudou a situação de Issacar de jumento para cientista. Deus pegou aquele que tinha tudo para dar errado e fez dar certo. Isso vai se cumprir na sua vida. Ainda que todos tinham falado que você ia dar errado, você vai dar certo. Você já deu certo. Só de estar diante dessa transmissão aqui, buscando o que Deus tem para a tua vida, você já deu certo. Ok? Quando Deus se move, Ele muda toda a nossa situação. De malditos para abençoados. Aprenda, queridos, que você tem que viver debaixo da autoridade espiritual da sua vida. Aprenda que você tem que se submeter. Aprenda. Nunca se esqueça que o maior de todos os profetas, o maior deles, mudou a nossa situação. Quando ele se entregou na cruz, ele mudou a nossa situação de malditos para benditos. Jesus Cristo, o maior de todos. O profeta tem poder e autoridade no nome de Jesus para declarar uma palavra sobre você, para profetizar sobre a sua vida e a sua vida se tornar diferente se você andar debaixo da palavra do seu profeta. Queridos, você acha que uma pessoa que vive em rebeldia, como eu falei, essa turminha que vive pulando de galho em galho aí, sabe? Você acha que essa turminha aí tem cobertura espiritual? Cobertura espiritual de quem? De onde? Ainda que fale, eu sou da igreja tal. Mas como eu falei, seu pastor sabe o que você está fazendo. Se ele não sabe, você está fora da cobertura. Está fora da cobertura espiritual. Se você não obedece teu pastor, se você contesta o que o teu pastor fala, você está fora da cobertura espiritual. Você não tem ninguém acobertando tua vida.
papel garante algum tipo de bênção no quesito espiritual. E que adianta ser membro, mas ser um maldito por aquilo que sai da tua boca ou pela atitude que você comete? Nunca se esqueça, queridos, a última confissão anula a primeira. Ok? Na primeira, muitas vezes, você foi bem, desceu as águas do batismo, se membrou na igreja, mas a tua última confissão foi ruim. Falar mal de pastor, falar mal de autoridade espiritual, sabe? Não obedecer. E quer ter cobertura espiritual aonde? Ok? Isso aqui é princípio, queridos, que graças a Deus o povo da igreja que eu sou pastor já sabe. Já sabe. Não tenho problema com isso aqui não. Óbvio, não tenho uma igreja só de santos e perfeitos não. Não sou nenhum iludido. Mas não vive debaixo da bênção quem não quer, porque ensinados são. E digo mais para você. Se você encontrar algum dia, você que não é membro aqui da BH, que os membros já fazem isso naturalmente. Se você encontrar alguém um dia que é membro aqui da igreja que eu sou pastor, e ele falar mal de mim para você, pode dar um abraço nele e falar meus pêsames, você é um maldito. Porque ele é ensinado. E se ele fizer o contrário, é maldição sobre a vida dele. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Mas eu vou falar, mas o pastor me amaldiçoou. Eu não amaldiçoo nada, está aqui, ó, a pessoa se amaldiçoa sozinha, Vitória. O próprio pecado é a maldição. Sabe? Falar mal de homem de Deus, não se submeter à autoridade. Quantas igrejas por aí eu conheço? O pastor fala A, o cara vai lá e faz B. Sabe? Muitas vezes faz para pirraçar. Reúne grupinho, semeia a rebeldia. Vai ver a história de Corá, Datã e Abirão. Os caras se levantaram contra Moisés. Moisés virou e falou para o povo assim, ó, se eles morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. A terra abriu e engoliu os três e as suas famílias e tudo que eles tinham. A história deles até hoje é contada em Israel, que foram se meter contra a autoridade espiritual. Leve isso a sério, porque uma autoridade espiritual tem o poder de fazer você mudar de vida, debaixo da autoridade que vem do nome do Senhor Jesus.